The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 229. Campo de Branco. Alduin bateu a porta ao sair furioso. A sala estremeceu ligeiramente com o impacto. Isso não foi tão ruim. Não pensei que ele cederia tão facilmente. Virion respirou, afundando para trás em sua cadeira. Nem eu. Pensei alto, meus olhos ainda na porta pela qual Alduin havia saído. A reunião do conselho havia terminado há mais de 1 hora, mas Alduin ficou para protestar contra a decisão de Virion. Até a General Aya, que nunca expressou sua opinião a respeito das ordens, implorou ao comandante Virion para reconsiderar. Eu não os culpei. Virion finalmente decidiu evacuar as forças de Elenoir e concentrar as tropas na fronteira oeste para se defender contra os navios alacrianos vindos do oceano. Para os elfos, isso significava abandonar sua casa e dá-las aos alacrianos. Embora Alduin ainda estivesse com raiva, ele cedeu. Estou feliz que ele queira liderar a evacuação de nosso povo. Talvez ele finalmente esteja percebendo o fato de que estamos lutando para proteger todos Indicatem, não apenas Elenoir. Virion suspirou, esfregando as têmporas. E isso me dará mais tempo para me concentrar nos cenários alternativos. Concordei. Formar estratégias para batalhas era apenas metade da tarefa em tempos de guerra. Pensar em várias contingências e treinar todas as suas tropas para saber o que fazer quando as coisas não funcionarem como planejado era tão, se não mais, importante. Ficamos sentados sem palavras por um momento antes de pigarrear. Eu sabia o que ele iria perguntar. Era a mesma pergunta que ele lutava para me fazer desde que cheguei ao castelo. Então, Arthur, você já pensou no meu pedido? Virion disse, a determinação fria em seus olhos. Encontrei seu olhar forte com meus olhos. Sim, e temo que terei que o recusar respeitosamente. E se eu pedisse? Ele desafiou. Então eu não teria escolha a não ser fazer. Após uma pausa de silêncio, Virion soltou um suspiro derrotado, balançando a cabeça. Se seu pai não tivesse morrido, você teria dito sim. Minha mandíbula apertou e lutei para manter a calma, mas não culpei Virion por perguntar. Provavelmente. Acenando com a mão em despedida, ele disse. Tudo bem. Não vou forçar mais. Obrigado. Eu disse, genuinamente aliviado. Eu odiava recusar qualquer coisa a ele, mas isso era algo que eu não podia fazer. Além disso, ouvi dizer que o general Byron é bastante conhecedor da guerra, de qualquer maneira. É tradição da família Vikes ensinar à sua geração mais jovem a arte da guerra e da batalha. Respondeu Virion. Mas seu conhecimento vem de livros, manuais de estratégia e teoria, contos de velhas guerras, sentido há muito lutado e esquecido. Comparado ao meu conhecimento, como um adolescente. Eu rebati, sorrindo maliciosamente. Virion gargalhou. Se eu pensasse que você era um adolescente normal, eu iria tratá-lo da mesma forma que minha neta e colocar vocês dois, junto com o resto de sua família, sob custódia protetora. Talvez eu aceite essa oferta. Provoquei. Não há oferta, pirralho. Falando como comandante, não posso me dar ao luxo de perder você, então se endureça. Ele rosnou. Se você não vai liderar, pelo menos suje as mãos com sangue. Sim, comandante. Eu saudei. Basta ter aquele pacote de aposentadoria antecipado esperando por mim. Vou fazer. Disse ele com uma risada cansada. Conversamos um pouco mais enquanto Virion me dizia o que esperar assim que Sylvie e eu chegássemos a Etistin, mas também revivemos algumas velhas histórias do nosso passado. Afinal, era possível que nunca mais nos víssemos. Minha mãe e minha irmã devem chegar ao castelo no dia seguinte ou depois. Por favor, cuide delas, caso eu não consiga voltar.
Eu disse, estendendo minha mão. Havia uma parte de mim que queria dizer adeus pessoalmente à minha família, ver seus rostos pela última vez, caso eu realmente não conseguisse sair dessa batalha vivo, mas uma parte maior de mim estava com medo de vê-los. Eu não queria admitir, mas fiquei um tanto consolado pelo fato de que, mesmo se eu morresse, minha família restante poderia chorar por mim em vez de me olhar com ódio, desdém ou apatia. Se isso me tornasse um covarde, eu abraçaria o título. A luta me ofereceria uma fuga, e se eu conseguisse salvar nosso povo dos alacrianos no processo, então algum bem ainda poderia advir de minha covardia. Virion apertou minha mão e me puxou para um abraço. Você sabe que tratarei Alice e Eleanor como se fossem meu próprio sangue. Eles receberão a mesma prioridade de retirada que Tessia e o Conselho. Obrigado. Eu me afastei de seu abraço e caminhei em direção à porta. Virei uma última vez para olhar para Virion, a mandíbula cerrada e o corpo rígido enquanto ele se forçava a permanecer composto. Você é uma das poucas pessoas neste mundo que fez esta vida valer a pena ser vivida e este continente pelo qual valeu a pena lutar. Asterisco, asterisco, asterisco. Tem certeza de que não precisa de nenhuma armadura? Perguntei a meu vínculo, preocupado em vê-la vestindo apenas uma longa capa preta sobre um par de calças e uma túnica de mangas compridas. Seus longos cabelos cor de trigo estavam puxados para trás e amarrados em uma trança, acentuando seus grandes chifres. Minhas escamas são fortes o suficiente. Além disso, a armadura convencional seria inútil quando eu alternar entre as formas. Ela respondeu. Continuamos nossa jornada para a sala de teletransporte em silêncio. As portas já estavam abertas e apenas um guarda estacionado na frente. Muitos dos soldados do castelo foram enviados para Etistin, deixando poucos para o serviço de guarda. Eu podia ver alguns rostos familiares esperando para nos mandar embora. Além de Tess e do tio Bund, Cátio e a tia Esther também estavam aqui. Parecendo muito ousado, jovem herói. Sorriu a tia Esther. As roupas realmente fazem um homem. É bom ver você de novo, tia Esther. Cumprimentei, estendendo a mão. Espero que você não leve o que fiz para o lado pessoal. Lamento se isso afetou você de alguma forma. Esther Flamesvort aceitou meu gesto com um sorriso irônico. Eu ouvi sobre seu pai e o que Trodius estava planejando. O prestígio do nome Flamesvort não é tão importante para mim, e espero que isso sirva para humilhar meu irmão. Eu gostaria apenas de agradecer por permitir que ele vivesse. Eu balancei a cabeça, soltando sua mão antes de me virar para o tio Bund. Dei um tapinha no ombro do velho anão. Eu sei que você está ansioso para sair para o campo, Bund. O que você me diz? Quer vir comigo? Bah, e ter minha bunda puxada de volta por Virion? Vou passar. Além disso, o velho precisa de uma ajuda aqui, com tudo o que está acontecendo hoje em dia. Ele respondeu, olhando para mim. Tenha cuidado ali. Sei que pode não parecer agora, mas há pessoas que se preocupam com você e estão esperando que você volte. Novamente, eu apenas balancei a cabeça. A promessa que fiz à minha mãe, de que me certificaria de que meu pai estava bem, acabou sendo vazia. Eu não queria fazer outra promessa que não pudesse cumprir. Meu olhar finalmente caiu em Cátio, que estava em silêncio. Obrigado por me despedir. Eu disse a ela, estendendo minha mão. Cátio hesitou antes de agarrá-la. Ela olhou para cima, e seu rosto normalmente impassível estava cheio de preocupação e arrependimento. Eu gostaria de poder lutar ao lado de você e Curtis. Sua missão é tão importante, se não mais, para o futuro de Dikaten. Não se preocupe. Eu disse, tentando confortar minha amiga e parceira de treino com um sorriso. Entendi a sua ansiedade e frustração por não poder lutar na batalha principal. É como me sinto por deixar para trás tantos com quem me importava.
O vereador Blaine e a vereadora Priscila ordenaram que Cátio fosse até a muralha para ajudar os soldados restantes a patrulhar a área e garantir que não houvesse nenhum animal perdido se dirigindo à fortaleza. Depois que Trodius foi levado embora, muitos dos soldados foram enviados para Blackburn City a fim de serem transportados para Etistin, deixando a muralha com uma grande falta de lutadores capazes. Os pais de Cátio provavelmente pensaram que estar na muralha era muito mais seguro do que Etistin e dariam à sua filha inquieta algo para fazer. Finalmente, virei-me para Tess, que já estava se abraçando e se despedindo de Sylvie. As duas sempre foram próximas, afinal, Tessie esteve na vida de Sylvie tanto quanto eu. Para Sylvie, Tess era mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo, e eu podia sentir o coração do meu vínculo se partir um pouco quando ela disse adeus. Quando chegou a minha vez, também dei um longo abraço em Tess. Ouvi dizer que você vai ficar com minha irmã e minha mãe. Cuide bem delas. Não se preocupe, eu não vou deixar nada acontecer com elas. Ela murmurou enquanto puxava o pingente de folha de debaixo da camisa. Lembre-se de cumprir sua promessa. Vou fazer o meu melhor. Respondi, puxando meu próprio pingente. Olhamos um para o outro em silêncio por um momento antes de eu desviar meu olhar. Eu não conseguia tirar a imagem do cadáver do meu pai da minha cabeça. Era eu que ia para a batalha, mas de alguma forma ainda temia por Tess. Eu sabia que era infantil e irresponsável pensar nisso, mas o pensamento dela sendo carregada para mim no mesmo estado que meu pai, apesar de todo o meu poder, eu sendo incapaz de fazer qualquer coisa me fez querer correr, fugir, não apenas com ela, mas com Eli e minha mãe. Um aperto firme em meus braços me tirou dos meus pensamentos. Tess estava com o mesmo sorriso de ontem à noite, depois que desmaiei na cozinha. Foi um sorriso que transmitia perda e esperança, e foi apenas o suficiente para me dar forças para passar pelo portão de teletransporte. Eu te vejo em breve. Todos vocês. Eu declarei. Então, sem mais nada a ser dito, passei com Sylvie ao meu lado. Depois que a sensação perturbadora de teletransporte passou, nós dois descemos do pódio elevado que segurava o portal. Soldados com armaduras pesadas estavam de cada lado de nós, cabeças baixas. General Arthur, Lady Sylvie. O General Byron está esperando por você no castelo. O soldado à minha esquerda anunciou. Você vai nos guiar? Perguntei. Na verdade, serei eu. Uma voz familiar ressoou de baixo. Era Curtis Glider. Apesar de tudo o que havia acontecido, os anos o trataram bem. Seu rosto bem barbeado e seu corte militar marcante faziam Curtis parecer o cavaleiro branco arrojado que sempre desejou ser, completo com armadura polida e espadas amarradas em ambos os lados de seus quadris. Atrás dele estava Grauder, seu elo de leão mundial. Curtis. Eu disse como forma de saudação. Achei que você preferisse um rosto familiar, já que nunca esteve realmente por aqui. Disse ele sério. E mesmo que você já tenha estado aqui, tanto mudou que duvido que sequer reconheça. Na verdade, eu nunca estive aqui, mas você está certo em que este lugar não parece realmente uma cidade. Observei, notando as vistas estranhas. Para onde quer que eu olhasse, a cidade havia sido redesenhada com um único propósito, a guerra. As lojas foram convertidas em locais de trabalho para os armeiros, arqueiros, armeiros, artesãos de couro, herbanários e todos os tipos de comerciantes que trabalham dia e noite para preparar os soldados de Dikaten para a batalha que se aproxima. A praça da cidade diante de nós estava repleta de tendas onde trabalhadores não qualificados podiam ajudar lavando e dobrando tecidos, amarrando pontas de flechas em hastes de madeira e empacotando alimentos. Ninguém estava ocioso, com todo mundo fazendo algo ou transportando para algum lugar. Os soldados praticavam a marcha em seus pelotões enquanto seus oficiais gritavam comandos.
Becos foram convertidos em estandes de arco e flecha onde os arqueiros se posicionaram quase ombro a ombro, lançando saraivadas de flechas nas paredes feitas de montes de feno. Muito para aprender, certo? Curtis disse enquanto nos guiava em direção a uma grande torre de tijolos que ficou à distância. A cidade inteira foi reorganizada para funcionar como um reduto e centro de produção da batalha. Esperamos manter a maior parte dos combates longe da cidade, impedindo sua abordagem na costa. Apesar das garantias de Curtis de que a batalha seria travada em outro lugar, estava claro que cada centímetro de Etistin tinha sido fortificado para se defender contra uma incursão. Mas mantive meus pensamentos para mim enquanto seguíamos o príncipe pelas ruas sinuosas e estreitas. Apreciei o breve tour, no entanto, e os comentários animados de Curtis ajudaram Sylvie e eu a relaxar. Além dos soldados fazendo treinamento físico e exercícios de combate, o clima era leve. Todos pareciam muito confiantes, apesar dos 300 navios que se dirigiam para a cidade naquele exato momento. Eu esperava uma atmosfera muito séria e intensa. Meu vínculo observou, sua cabeça virando de um lado para o outro, apreciando a vista. Bem, ainda estamos a alguns quilômetros da costa onde a batalha real vai acontecer. Curtis respondeu, apontando para as grossas paredes que pareciam recém-construídas. A cidade foi fortemente fortificada, é claro, e uma série de túneis de fuga foram construídos embaixo de nós para evacuar os civis, se for o caso. Mas, agora todos parecem bastante confiantes. De qualquer forma, o castelo fica por aqui. Curtis apontou para a estrutura formidável, que havia sido desmontada e refortificada em uma fortaleza imponente. Dezenas de magos ainda trabalhavam para completar as fortificações, guiando lajes de pedras gigantes com magia. O castelo estava situado em uma pequena colina com vista para o resto da cidade. Uma única torre elevada olhava para baixo sobre as grandes paredes. Você disse que o General Byron estava esperando por mim? Alguma ideia de onde a General Varai possa estar? Eu perguntei, olhando para a torre. Ela está atualmente ajudando na construção ao largo da costa. Explicou Curtis antes de cumprimentar os soldados que guardavam a entrada da torre. Sylvie e eu olhamos um para o outro, confusos. Construção. Curtis me lançou um sorriso. Você verá quando chegar lá. Vamos. Subimos em uma caixa movida a mana e um sistema de roldanas que nos levou até o topo da torre. Cortesia do artesão Gideon, que passou um bom tempo nesta cidade, trabalhando os outros artesãos e carpinteiros até os ossos. Explicou Curtis. Gideon. Eu repeti, olhando cuidadosamente ao redor do interior da caixa. Ele está por aí? Pretendo checar com ele a respeito de seu progresso com o sistema do trem. Não acredito que ele esteja em Etistin no momento. Acho que ele estava viajando com a General Mika para dar algo relacionado à guilda dos Erdmovers, que foi responsável por grande parte do trabalho feito nas cidades. Que pena, pensei. Eu gostaria de ter visto o velho. De qualquer forma, o cômodo principal fica logo no alto da escada, mas há uma janela neste andar também. Você deveria dar uma olhada. Curiosos, Sylvie e eu caminhamos em direção ao final da sala circular, que parecia ser uma sala. Outro soldado guardava a base da escada. Olhamos pela janela de visualização e, a princípio, não sabíamos exatamente o que deveríamos estar olhando. Meus olhos percorreram a cordilheira ao norte, em seguida, o sul até que meu olhar pousou na costa da Baía de Etistin. Sem dúvida, era isso que Curtis queria que víssemos. Sylvie soltou um pequeno suspiro e meu queixo caiu. Preenchendo metade da baía, que tinha mais de 1 quilômetro de largura, era uma extensão de gelo e neve, criada para dificultar o desembarque dos navios que se aproximavam. Incrível, não é? É nisso que a General Varai está trabalhando.
Curtis apoiou os antebraços no parapeito da janela. A maior batalha desta guerra será realizada neste campo glacial,